Olá! Hoje a nossa conversa detalhada vai focar em Gênesis 50, que é o capítulo final do livro. A gente tem aqui uns comentários bíblicos para ajudar a gente a entender melhor esse momento tão denso, né? Isso mesmo. Vamos falar do luto por Jacó, daquela questão do perdão entre José e os irmãos e da fé dele de José no fim da vida. Exatamente. Vamos tentar explorar não só o que aconteceu, mas o que está por trás, sabe? Cultura, emoção, a teologia ali presente. E como isso tudo se conecta com a história maior de Gênesis e as promessas de Deus, né? Bom, a narrativa abre com uma cena bem forte, José chorando sobre o pai, Jacó. E logo em seguida ele já aciona os médicos egípcios para o embalsamamento. Pois é. E esse processo no Egito não era pouca coisa, não. Os textos falam em 40 dias só para o embalsamamento em si. 40 dias? Sim, envolvia tirar órgãos, usar natron, que é um tipo de sal para desidratar especiarias, faixas de linho, bem complexo. E caro também, imagino. Muito caro. E depois ainda teve um luto oficial egípcio que, somando tudo, deu 70 dias. Isso era tratamento de, altíssimo nível. Mostra o respeito que tinham por José, né? E pela família dele. Faz sentido. E uma coisa que me chamou a atenção lendo os comentários foi como José pediu permissão ao faraó para levar o corpo a Canaã. Ele não foi direto, usou intermediários da corte. Por que será, hein? Olha, é um ponto que gera debate, né? As explicações mais prováveis são a etiqueta da corte mesmo, podia ser o protocolo padrão, Ah, entendi. ou talvez alguma regra específica para quem estava de luto, ou simplesmente o costume oriental de usar mediadores para assuntos importantes, sabe? Tipo uma formalidade. Prestígio, mas que ele estava seguindo as regras ali do lugar. Entendido. Bom, aí veio a permissão e... Que cortejo, né? Nossa! Autoridades egípcias, a família toda, só ficaram as crianças e os rebanhos lá em Gósen. Carros, cavaleiros, uma demonstração pública mesmo de honra a José. E um sinal do apreço que os egípcios tinham por funerais grandiosos também. E a rota que eles escolheram foi mais longa, né? Evitando a terra dos filisteus. Isso sugere que talvez tivesse alguma questão de segurança ou diplomacia ali na época. Com certeza, podia ser para evitar conflito ou por alguma aliança política do momento. E aí eles fazem aquela parada de 7 dias na Eira de Atadé, que ficava do outro lado do Jordão. 7 dias de lamento ali? E foi um lamento tão, mas tão intenso que os cananeus locais deram um nome para o lugar, Abel Mizraim. Que significa? Pode ser Prado dos Egípcios ou Luto dos Egípcios. É um jogo de palavras em hebraico que mostra o impacto daquela cena. Imagino mesmo. Bom, finalmente eles chegam e cumprem a promessa. Jacó é sepultado lá na caverna de Macpela, em Hebron. Onde Abraão, Isaac e Rebeca e Lia já estavam. Exato. E depois todo mundo volta para o Egito. A hora de Israel se estabelecer em Canaã ainda ia demorar um pouco. Mas aí, com a morte de Jacó, um fantasma antigo volta a assombrar os irmãos de José, né? O medo. Sim, o medo da vingança. Aquela culpa pelo que fizeram décadas antes parece que nunca foi embora totalmente. Sem o pai ali, talvez eles sentissem que perderam uma proteção. Exatamente. Uma espécie de garantia, né? Por isso eles mandam uma mensagem para José, apelando em nome do pai, pedindo perdão de novo. E a reação de José? Ele chora. Pois é. Talvez magoado, né? Por eles ainda duvidarem do coração dele, mesmo depois de tudo. É compreensível. E quando eles vão falar pessoalmente, se jogam no chão, dizendo que são servos dele. José os confronta com aquela pergunta poderosa, né? Aquela que ecoa: não temam, por acaso estou eu no lugar de Deus? É uma fala de uma profundidade teológica imensa. O que ele quer dizer com isso, exatamente? Ele está dizendo que julgar e punir, ou mesmo reter o perdão, seria se colocar Que me... de Deus, que é o único juiz, não cabe a ele. Uau! E aí vem a frase talvez mais famosa do capítulo sobre a providência divina. Olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem para preservar a vida de muita gente. Ele reconhece o mal, mas vê a mão de Deus agindo por cima de tudo. Mais provável, ele não ignora o pecado deles, mas foca no propósito maior que Deus realizou através daquilo tudo. É incrível. E não fica só na palavra, né? Ele reafirma que vai cuidar deles, dos filhos deles, fala ao coração deles para acalmar mesmo.
Um perdão completo que busque a restaurar de verdade. José viveu bastante, né? 110 anos. Chegou a ver netos e bisnetos, especialmente de Efraim e Manassés. Sim, um sinal de que as promessas de Deus sobre a descendência já estavam começando a se cumprir ali no Egito. E no finalzinho da vida, a fé dele na promessa maior continua firme. Muito firme. Ele expressa aquela certeza de que Deus vai agir no futuro, que Deus vai tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E é dessa fé que nasce aquele pedido solene, né? Para fazerem um juramento. Isso. Ele faz os filhos de Israel jurarem que quando Deus os visitasse e os tirasse do Egito, eles levariam os ossos dele junto para Canaã. Que ato de fé, né? Confiar num futuro que ele não ia ver com os próprios olhos. Totalmente. É uma demonstração de que ele sabia que o Egito não era o destino final. Ele pertencia à terra prometida. E então ele morre, embalsamado, como era costume para alguém da posição dele, e colocado num caixão, ali mesmo no Egito. E esse caixão, os comentários destacam muito isso, se torna um símbolo poderoso para os israelitas nos séculos seguintes. Um lembrete. Um lembrete físico constante de que o Egito era temporário, de que havia uma promessa esperando em Canaã. E de fato, né, a história conta que Moisés levou os ossos de José durante o Êxodo. E assim termina Gênesis, com imagens muito fortes, o luto por um patriarca fundador, a profundidade de um perdão que só nasce mesmo dessa fé na soberania de Deus. E uma esperança que vai além da morte, totalmente ancorada nas promessas divinas. Fica talvez uma reflexão para a gente, né? Como essa perspectiva do José de que Deus pode transformar até o mal em bem, poderia mudar a nossa forma de encarar as dificuldades, os conflitos. Sem dúvida. E aquele pedido final sobre os ossos, né? Lembra que a história não acaba ali. É quase como se Gênesis terminasse com reticências apontando para frente, para a continuidade de um plano muito maior que ainda ia se desenrolar.